Você já está desempregado? Você já está sofrendo as agruras da tal da crise que se instalou no Brasil? Você sabe o porquê de tudo isso? Você imagina que o Brasil vai sair rapidamente desse embrulho em que todos nós estamos metidos? Quer conhecer o assunto? Presta atenção no Menorá na TV que começa agora, porque nós vamos conversar com István Kaczmar. Ele é de origem húngara, judeu brasileiro, nascido nesse país, no qual você também nasceu, economista, sabe tudo desse tema e vai nos ajudar a esclarecê-lo para que você tome o seu rumo. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo muito bem, Ronaldo. É um prazer estar aqui. Desejo contribuir com todo carinho. Eu não tenho a menor dúvida que a sua contribuição vai ser excepcional. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. István, nós estamos no mês de agosto. Há um pouquinho mais de 6 meses, o Brasil, pela conversa dos propagandistas da candidata que ganhou as eleições, nadava de braçada nesse panorama internacional e tudo aqui eram flores. Será que esse povo esqueceu que essas flores estavam cheias de espinhos? Você tem toda a razão. No fundo, as pessoas querem vender rosas mostrando as pétalas. Mas a gente sabe muito bem que uma bela flor também tem seus espinhos. Desse ponto de vista, o que nós estamos vivenciando agora é, sem dúvida alguma, uma desaceleração econômica muito forte. E isso já está nos levando a mais do que apenas uma taxa negativa, as consequências de tudo que não se quer quando não se programa bem macroeconomicamente um país. Esse erro já vem de longos anos, então nós estávamos cultivando não um mar de boas rosas, mas sim um jardim que acabaria criando o que nós estamos vivenciando. Uma taxa de inflação batendo muito próximo dos 9,2%, totalmente fora da meta, que seria de 4,5% segundo o Banco Central do Brasil. Uma taxa de desemprego que 4 para 5 anos atrás o Brasil se orgulhava de dizer que estava próxima dos 4%, com aquela metodologia que nós podemos aceitar, mas que ao mesmo tempo nos levava a certas dúvidas, porque o que não falta deste país é mau emprego, subemprego, desemprego. E agora essa taxa de desemprego já está batendo uns 7 para 8%, o que significa um drama, porque no fundo estamos perdendo a criação de novos empregos anuais de 2,1 milhões, ao mesmo tempo estamos destruindo emprego, sobretudo na indústria brasileira, que se concentra frequentemente nas periferias das grandes cidades do sudeste do Brasil. Então isso é dramático. Não bastasse isso, a taxa de câmbio dá uma disparada, já chega lá nos patamares de 3,3. Então, evidentemente, do ponto de vista doméstico estamos com problemas e do ponto de vista internacional também estamos vendo que as exportações não reagem como queremos e as importações, obviamente, caem por causa dessa mesma recessão. Como você está percebendo, a vaca está deixando o pasto e se encaminhando para o brejo. Ô István, um grande amigo meu, que é o titular da rádio onde eu tenho o nosso programa, com o qual você tem familiaridade, você tem nos atendido lá com muito carinho e com a tua qualidade, com a tua capacidade, e tem informado aos nossos ouvintes o que é essa situação que nós estamos passando. O Miguel Nasser, ele, exatamente hoje pela manhã, ele me disse uma frase e que eu quero checar contigo se isso é correto ou não. Ele disse para mim o seguinte: eu tive a impressão de que o nosso avião caiu de repente, mesmo que ele já viesse com problemas no seu equipamento e nós não tivéssemos percebido. É isso que nós estamos vivendo? O avião Brasil mergulhou no oceano de uma hora para outra ou ele já vinha rateando e acabou caindo sem poder encontrar uma solução no momento em que já não havia mais solução? Certamente que o que o Nasser disse faz muito sentido. Você está até me lembrando um pouco aquela ideia de que o avião entra em stall e de repente despenca quase que na vertical. Realmente isso pode acontecer. A economia, como sistema produtivo, age de forma muito rápida, com uma revisão das expectativas por parte dos agentes econômicos.
por parte dos empresários, dos funcionários públicos, dos membros das famílias e assim por diante. E o que sucede é que, na combinação de fatores, visualizando uma inflação alta, crescente, taxa de juros em disparada, inclusive agora a taxa Selic já dispara para 14,25%, coloca o Brasil de novo como um dos 5 países mais caros quanto ao custo do capital, o que obviamente inibe também. Simultaneamente, queda de renda das pessoas por causa da elevação da inflação e outros fatores que tais, acaba fazendo com que as pessoas se retraiam muito rapidamente. A indústria também se retrai, o setor serviços também. Então, qual é a consequência? Você sente muito velozmente o processo de queda da atividade econômica. Não é bem um stalt, mas efetivamente dá a impressão que houve uma freada muito brusca e o carro, no lugar de andar a 4ª marcha, a essa altura do campeonato está a 1ª, a 20 km/h. O grande problema da economia no momento é que nós estamos, no fundo, também discutindo muitos problemas conjunturais e podemos também ver o Ministério querer resolver com certas maquiagens os problemas que necessitam passar por reformas pesadas. Então nós não estamos discutindo, no fundo, o epicentro das atividades principais nacionais, a reforma da Previdência, a reforma macroeconômica profunda, a reforma tributária, a reforma do Estado, a reforma administrativa. Nós temos tantas questões a serem coadunadas, pensadas. Ao mesmo tempo? Exatamente. Ou seja, há uma necessidade de repensar o Brasil. E o Brasil, desse ponto de vista, está obsoleto quanto ao uso dos seus mecanismos de gestão e de promoção do desenvolvimento. Agora, isso, olha que coisa curiosa. A presidente Dilma Rousseff está no poder há 4 anos e meio. Não é isso? Certamente. Muito bem. Ela foi reeleita. Há 4 anos e meio atrás, ou vamos colocar 5 anos atrás, 5 anos e meio, 6 anos atrás, o Brasil era tido como um dos países mais possíveis do BRIC. Mais viáveis. Mais viáveis, mais possíveis, mais passíveis de darem certo. Certamente. Do BRIC. Brasil, Rússia, Índia, China África do e Sul. por aí afora. Qual foi o ingrediente que foi colocado nessa panela que fez o bolo desandar, na tua avaliação? Bom, nós temos sempre que pensar em fatores determinantes explicativos de um fenômeno. Antes de você continuar, como você colocou corretissimamente que é preciso reformar todo o sistema nacional em várias áreas ao mesmo tempo, isso já não é sabido desde que Cabral, o descobridor, chegou a essas terras onde habitavam índios? Certamente que sim. Agora existem agendas programáticas que se desejam fazer e implementar, e existem aquelas atuações no campo de boas intenções que, embora todos saibam que devam fazer, pelos intricados processos dos jogos dos interesses políticos, os agrupamentos ora permitem, ora não permitem desenvolver. Nós vivemos hoje um complexíssimo e contraditório processo. Por um lado, temos as essenciais liberdades democráticas, a necessidade de continuar desenvolvendo o país com o direito à liberdade, o direito à propagação do processo de negociação de interesses multilaterais entre os grupos, mas, ao mesmo tempo, talvez nós tenhamos ido na base da libertinagem excessiva em algumas áreas. E aí nós liberamos as amarras a tal ponto que, com um sistema ultra multipartidário, já não sabemos nem como coligar, religar, adequar, convergir para a direção política de interesse maior da nação. Todo país, quando se desenvolve, ele sabe que tem que fazer reformas, mas essas reformas não podem criar nenhuma sistemática sólida se não existe um macrointeresse múltiplo, geral, bem estabelecido. Nós, no Brasil, ao longo do século XIX e XX, tínhamos isso bastante claro. Com este multipartidarismo, parece que cada um empurra para si alguns interesses menores e se preocupa mesmo com o orçamento de curto prazo e não se preocupa com a solidez do interesse político, econômico, social, também com vertente empresarial e, ao mesmo tempo, de inserção social que o país tanto precisa. Então isso causa uma grande confusão e custa caro para todos nós no momento. Agora, Istvan, quando
existe uma necessidade generalizada de mudança de parâmetro, de mudança de rumo, de ajustes em tantas áreas ao mesmo tempo, é preciso que haja liderança nacional para poder implementar o que é preciso implementar. Você vê nesse momento o Brasil sendo governado por alguma força de liderança que possa levar o país a essa caminhada necessária? Eu acredito que um país que tem 204 milhões de habitantes, que possui um progresso inegável, muito claro no pós-guerra, a gente vê isso nitidamente, um país que crescia a 7,6% entre os anos 46, 78 e assim por diante, em que pese depois ter visto uma diminuição do seu PIB e do seu ritmo de crescimento ocorrer, possui sim sempre capacidade de renovar e de dispor de novas lideranças. A gente vê claramente no estado do Rio de Janeiro um Eduardo Paes se programando como prefeito, organizando a cidade, em que pese os custos do transporte, da mobilidade pública, ele está investindo, ele é um líder jovem, ele tem peso político, ele tem representatividade em seu partido. A gente vê em São Paulo o governador Alckmin também, lutando como pode para crescer e não apenas deixar numa posição menos ativa o estado de São Paulo. A gente pode notar que existem sempre novos valores que vão aparecendo. Então, desse ponto de vista, eu não teria preocupação e certamente muitos outros nomes apareceriam. Agora, eu fui talvez infeliz na forma como eu coloquei a questão para você. A pergunta é a seguinte: você jogou a resposta em direção ao futuro. Eu quero uma resposta presente. Hoje, o Brasil é governado por um grupo que lidera o país em condições de carregar a nação nessa direção, ou esse governo está absolutamente desacreditado e não tem recuperação? Objetivamente, a pergunta mais clara é feita dessa forma. Eu diria o seguinte: é evidente que nós vamos logo pensar no PT, no Partido dos Trabalhadores, no repasse do poder pelo Lula para a presidente Dilma. As evidências hoje mostram muito claramente que nós estamos atuando com uma gestão deficitária. Portanto, nós temos uma administração que não funciona bem. E essa administração federal é aquela que faz repercutir todo o sistema de poder para o governo estadual e também municipal. Quando o governo federal não funciona a contento, a repercussão é muito negativa. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, quando os indicadores de satisfação popular mostram uma presidente com um indicador de apenas 9% de aprovação, isso significa, em inglês, very bad government. Para nós é muito mau governo. Não há dúvidas que o próprio processo de você constituir praticamente 39 ministérios mostra administrativamente que é impossível você conseguir administrar as pessoas com o tempo devido para aplicar a elas exatamente a mensagem da governança pública que é tão necessária. Então o PT se esgarçou, se destituiu, passou por 5 grandes crises, nas quais os seus valores e principais elementos que eram representativos foram perdidos. Quer dizer, a perda de uma Erundina, aquele escândalo dos 40 ladrões, literalmente, que foram condenados pelo Superior Tribunal, tudo isso junto e muito mais, mostra que, evidentemente, temos hoje o esgotamento do PT. E, a partir daí, tentar fazer acordos com o PMDB não é tão fácil. Ele começa a se retrair e olha para o futuro também, e pensa em encontrar uma maneira alternativa de manter-se no poder e guindar-se ainda mais alto no poder. Então nós temos uma necessidade, sim, de repensar o Brasil pós esta segunda eleição da Dilma, com um sistema que permita reprogramar o país para o desenvolvimento. E isso depende essencialmente de quê? De decisão política, de decisão partidária. E sem isso, nós não iremos muito longe. Muito bem, você está vendo que o assunto é da maior seriedade. Você sente esse problema no supermercado, na padaria, no açougue. Você eventualmente não participa das grandes decisões do país, mas você participa das consequências, sem dúvida nenhuma, porque você é o elemento principal que sofre as consequências, as agruras de todo esse embrulho no qual nós estamos envolvidos nesse momento. No próximo bloco, e é por isso que eu peço a você que não saia daí, fique ligadinho no nosso Menorá na TV, porque o Istvan Katsnar vai nos ajudar a desembrulhar
o que está acontecendo em termos de corrupção no Brasil e vai conversar comigo a respeito da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro e da prisão desses homens que, há pouco tempo atrás, comandavam o Brasil com as suas grandes, mega, espetaculares empresas, não só o Brasil, mas muitos outros países por aí, e que hoje estão trancafiados no estado do Paraná em função do que está se observando em relação à Operação Lava Jato. Não saia daí. Então, vamos começar por uma questão recorrente. Quando você vai aos botequins, quando nós vamos comer a nossa empadinha de palmito, porque não podemos comer empada de camarão, comemos também, mas escondido. Um ou outro amigo acaba dizendo o seguinte: poxa, esse juiz Sérgio Moro está exacerbando as suas funções, essa delação premiada é um absurdo, e vai por aí afora. Você acredita que esse momento está sendo único no Brasil e vai gerar um novo Brasil? O momento em que a delação premiada, as cadeias, os juízes estão apinhados de gente bem, com o colarinho mais imaculado que nós poderíamos imaginar? São muitos temas, é interessantíssimo isso tudo junto. Bom, eu creio que há sempre uma evidência. Temos instituições que dispõem de pessoas de alto valor que estão lutando pela qualificação ética do país, melhoria dos procedimentos comportamentais e dão valor à moral, dão valor à substância do ato de se comportar bem, de uma maneira impoluta e reta. O juiz Moro, ele não é apenas uma estrela isolada, mas no fundo há uma equipe com ele, há uma preocupação muito grande do Ministério Público. Existem órgãos hoje no Brasil que estão interessados em fazer uma operação limpeza, e entre eles merece muita atenção a Polícia Federal, que tem se empenhado efetivamente em agir muito mais do que como xerife, olhando e debulhando contas públicas, verificando a vida pregressa dos indivíduos, olhando para as contas, conseguindo justamente na justiça a aprovação. Então, eu acredito que nós estamos aqui vivenciando exatamente alguns dos grandes valores da democracia. É a capacidade de, com liberdade, expressar o que se descobre também. E daí, então, passar para avaliações, controles e também, por que não dizer, julgamentos apropriados. Mesmo que a justiça tenha a sua própria velocidade, disponha do seu próprio ritmo, que nem sempre é tão fácil de entender por parte do cidadão. Nós ficamos indignados porque a nossa velocidade de compra daquela empadinha é uma. Nossa velocidade de percepção de que o preço da empadinha subiu de 2 para 2,5 de um mês para o outro é outra. Mas na justiça as coisas são muito mais devagar, porque é preciso apreciar, é preciso compreender isso. Eu acredito que existe sim uma reformatação das mentalidades do ponto de vista da esperança que nós temos em relação ao Lava Jato, que você tão bem mencionou. Mas o Lava Jato e todo o seu escândalo, ao quererem mostrar para nós que ele já custou pelo menos 8 bilhões de reais nos cofres de uma empresa estatal do nível, do portento, da representatividade de uma Petrobras, é algo de gravíssimo. O que não há ainda por baixo de tantos tapetes e de tantas estatais por ver? O que nós estamos visualizando é que nós temos, entre tantos assuntos a considerar, algo de tremendamente equivocado no país. É a nossa incapacidade de realmente olhar para as contas públicas no tempo real, na hora real. Quer dizer, uma Petrobras, dispondo de uma grande coletividade de empresas, possui e apresenta independência nas contas próprias de cada empresa, para que cada diretoria tome uma decisão colegiada com seu presidente específico de empresa. Isso não é muito correto, porque, a rigor, o Conselho Geral da Mega Petrobras precisaria visualizar muito melhor, em tempo real, o que sucede com as saídas de caixa e com as programações de cada um dos projetos. Então, por que até hoje não se fez exatamente uma engenharia de controladoria, uma engenharia revisora da arquitetura dos processos de auditagem interna, de auditagem externa, dessa estatal e de tantas outras estatais? É óbvio que o interesse está muito claramente demonstrado. É natural que o funcionário público tenha seus temores, que ele não queira necessariamente confessar o que está acontecendo lá dentro, ele tem medo do emprego dele.
Num país que tem essa precarização na taxa de empregos e na formação e elaboração de novos empregos, ele sabe que ele, perdendo um emprego ou acusando alguém sem base ou perdendo a base, de repente não vai ser mais empregado convenientemente. Então o pessoal às vezes fecha a boca. Mas ainda bem, o Brasil está abrindo mais a boca do que nunca e aí a gente está vendo que esse sistema está indo na direção adequada. Para fechar e concluir um pouco esse raciocínio, eu acredito que a gente não apenas precisa daquela reforma da qual a gente falou, tributária, fiscal, de Estado, administrativa e tal. A gente necessita, antes de mais nada, também de uma reforma de controladorias e de auditagens que permita que, efetivamente, personalidades de grande valor, muito bem escolhidas, possam botar o dedo na ferida e dizer por que esse dinheiro saiu do caixa, e em que montante saiu, e quem autorizou, e será que isso daqui tem uma relação de custo-benefício adequada para o país? No momento do mensalão, o presidente da República afirmou que nada sabia. No momento do início dos escândalos na Petrobras, a sua antiga presidente do Conselho, atual presidente da República, afirmou que nada sabia. A presidente da empresa, Graça Foster, também afirmou que nada sabia. 2 tesoureiros do PT estão presos, um pelo mensalão e outro pela Lava Jato. Você acredita que o PT tenha se esgarçado de vez? Ou, ao contrário, assim como os políticos em geral, há sempre sobrevida na vida política? Eu acredito que nós temos aí um monte de autistas ou de pessoas com seríssimos problemas de comunicação, né? Uma entropia geral. E, sobretudo, cada um quer ouvir o que lhe aprouver pelas 2 orelhas e cada um fala o que quiser e inventa. Isso é muito ruim, porque no fundo nós temos aí também um marketing político que tudo programa, que tudo pode, que tudo emite. Portanto, até certo ponto, nós temos que repensar a veracidade e a base da veracidade do que é divulgado para todos nós. O PT começou lá atrás, nos idos de 1985, 86, com um partido voltado à defesa dos interesses dos trabalhadores. Era um interesse de classe muito importante, a defesa dos salários, a programação sindical, a organização dos processos de aumento de produtividade laboral, tudo isso era muito nobre e era bem encaminhado na aparência. Mas o que nós vimos é que, na medida que o partido incorporou e foi obtendo mais membros, não necessariamente afeitos àquela ideologia original, ao assumir o poder de fato em nível federal, ele perdeu a substância que seria tão essencial e, sobretudo, o ato de buscar com correção a adoção de medidas técnicas. Então, eu creio que é muito difícil ressuscitar um partido na direção do correto. E eis porque a gente frequentemente vê que um partido substitui o outro, um vai mudando de denominação, procurando superar o outro. O Brasil tem muito disso, quer dizer, frequentemente a gente vê que o rótulo muda. Agora, será que os autores e os membros que comandam mudam? Pois isso me preocupa, porque você tem lideranças que estão aí há 10, 20, 30, 40 anos, e aí, então aquele grau de renovação de lideranças precisa ser acelerado no Brasil, e isso não acontece tanto. Portanto, aí a gente pode visualizar esse problema. Nós estamos frequentemente ancorados em certos hermetismos que não permitem uma renovação tão veloz quanto aquela que de fato necessitamos numa democracia que elege suas lideranças de 4 em 4 anos. Ô Istvan, há quem diga que com a deterioração dos negócios dessas mega empresas, cujos dirigentes estão envolvidos em todo esse embrulho, nós vamos ter uma séria dificuldade de voltar a patamares de excelência com relação a emprego, com relação a grandes negócios, com relação à atuação de empresas brasileiras no exterior. Você acredita que essa operação como um todo está significando também um freio
no crescimento dessas empresas cujos dirigentes estão envolvidos e elas vão, numa determinada forma, se paralisar? Eu creio que vale a pena pensar um pouco com um par de números para alocar um pouco mentalmente o que está sucedendo desse ponto de vista. Quer dizer, os escândalos existentes por ora levantados mostram que as perdas substanciais econômicas das empresas estatais, aí são várias, aí arroladas, até no ramo nuclear agora já estamos debatendo, no campo da Eletrobras também, mas da Petrobras, correspondem a aproximadamente 19 bilhões de reais. Esse escândalo, portanto, afeta significativamente uma parte da economia brasileira e gera um efeito multiplicador. Nós temos uma economia muito menor que a chinesa. Anteontem saíram dados sobre a economia chinesa mostrando efetivamente que os escândalos lá eram parecidos a esse valor. Só que a economia chinesa é quase 3,5 vezes maior do que a nossa. Então, nós somos Significa dizer que o nosso problema é 3,5 vezes maior do que o deles. Bem maior do que o deles. Então, nós somos muito propensos a criar desvios, corruptelas, maranhas. E, aliás, uma grande maranha chama-se Maranhão. Imagine o contexto histórico do Brasil sem considerar isso também. Então, nos cabe, sim, revisar o processo de administração e de gerenciamento das organizações, mas podemos ter certeza de que o processo cumulativo de capitais, o processo de reaquecimento de demanda, funciona muito rapidamente quando a economia encontra uma sadia política econômica. Portanto, os fundamentos macroeconômicos têm que ser reencontrados. A gente necessita mixar a política que vai gerar preços livres com margens adequadas para as empresas privadas. A gente necessita empresariar este país. Empresariar este país é dar condições de dispor de uma carga fiscal muito menor para as organizações privadas. Liberar as organizações privadas com taxas de juros muito menores. Capacitar os empresários, treinando eles bem para que eles possam obter salários maiores. E com os salários maiores eles vão ter mais capacidade de consumo. Logo, eles naturalmente irão atrás de maior demanda agregada que fará a economia funcionar. Então nós necessitamos, essencialmente, gerar uma reprogramação que saneia também o governo federal e que reduz essa dívida interna mobiliária, que é muito elevada, e vai agora bater lá nos 70% sobre o produto interno bruto, o que não é nada bom, o que não é correto. Essa taxa de juros como está pode querer, a rigor, no curto prazo, reduzir o consumo para fazer com que então a economia veja preços em queda, o que é essencial, porque a inflação tem que ser combatida. Mas existem os contraditórios, e entre eles hoje a gente está vivenciando um problema grave, que quando você aumenta a taxa de juros, você também faz com que a dívida interna mobiliária pague mais juros ainda. Quer dizer, é um governo que, com uma mão, quer aumentar o volume da carga tributária sobre o consumidor e as empresas, com outra mão libera a taxa de juros e o juro para que o dono dos grandes bancos, neste tetrapólio brasileiro, né, de bancos, consigam ganhar cada vez mais. Essas contradições não podem funcionar assim. Então, em algum momento, com o saneamento, sim, nós veremos uma melhoria curtoprazista para médioprazista da economia brasileira. Eu te diria assim, entre os altos e baixos, sobes e desces, stops and goes, o que nós teremos é 2 anos de sofrimento, 2015 e 2016. Aí então reprograma a economia para dizer em 2017 que é uma glória, que está tudo muito bem, e aí então lá está novamente a eleição presidencial aparecendo muito nitidamente. Aí de novo vão ter que sanear a economia porque não estão bons os fundamentos. Bom, não é possível fazer uma política de sanfona nesse país. Sanfoneiro é uma coisa, outra coisa é a economia. Nós necessitamos reprogramar as estruturas nacionais de desenvolvimento. Nós temos que criar um mercado de capitais eficiente. Não temos. Aliás, nem mercado de capitais temos, para dizer a verdade. Nós temos que criar uma capacitação de mercado de crédito qualificada. Com as festas para selecionar alguns campeões no BNDES, perdemos, na verdade, o mote há muito tempo. Então, precisamos reprogramar o BNDES. O BNDES, como está falhando, falhou gravissimamente. E esse recurso gigantesco, que seria para longo prazo, ficou num clube de pouquinhos. Então, você tem agora alguns poucos multibiliardários
enriquecidos, locupletados, e os outros todos sofrendo dramaticamente na economia brasileira. Isto não pode funcionar assim. Você tem que democratizar o crédito efetivamente para viabilizar o máximo de organizações. E aí a economia vai. Não saia daí. Nós vamos agora tentar puxar, juntamente com o Istvan, o mote desse absurdo grupo de problemas que nós estamos vivendo e principalmente essa questão da corrupção. Será que esse número de 19 bilhões vai parar por aí? Será que acabaram as empresas que corrompem e os corruptos em empresas governamentais e em posições no governo? Vamos conversar com ele já no terceiro bloco. Não saia daí. Eu quero saber do Istvan se o problema morre com a questão das empreiteiras e com a questão dos envolvidos com a questão da Eletrobras. Já voltamos, ele vai nos contar se vem mais bomba por aí. Vamos lá, Istvan. O setor elétrico com a Eletrobras, que hoje vem sendo objeto das ações do Ministério Público e da Polícia Federal, o setor da Petrobras, do petróleo, do gás, das empreiteiras. O cemitério já está cheio de defuntos ou vem mais assassinatos por aí? Ou seja, outros setores da economia brasileira, outros atores desse teatro macabro. Qual é a tua visão? E eu gostaria que você me dissesse também, e você pode começar por aí, como você gostaria de ver o BNDES trabalhando? A quem ele deveria emprestar dinheiro e de que forma isso deveria funcionar? Ok, eu acredito que o BNDES tem uma série de papéis e de funções fundamentais e muito bem justificadas para existir e para progredir. O BNDES é um agente financeiro de marca maior que tem condições de ajudar na redução das desigualdades regionais, macro-regionais, estaduais, municipais. Ele tem um papel essencial de programação industrial e agroindustrial também. Ele tem um papel fundamental de financiamento de programações para inovação, para melhoria tecnológica, para programas muito específicos regionais, como para a Amazônia e assim por diante. Portanto, aonde quer que se olhe, o BNDES é o fundamento do financiamento de longo prazo, um recurso que falha num país como o nosso por conta do medo junto à inflação, das taxas de juros muito elevadas do mercado de capitais, que, alicerçado numa taxa compulsória de desconto que evita a liberação do dinheiro para o sistema, acaba fazendo com que praticamente ninguém tenha vontade nem coragem de financiar a longo prazo as organizações. O BNDES ele pode ser também um importante agente financiador da pequena, da microempresa. É essencial essa empresa porque ela é o fundamento da economia, é ela que gera 67% é ela que dilui o risco. É ela que dilui o risco, é ela que cria um amortecedor na crise do desemprego existente na economia. Então a gente necessita de um monte de papéis do BNDES. O que eu visualizo nele claramente é a busca de um agente que tenha a capacidade de selecionar projetos com base em sua eficiência presente e futura. Isso não tem acontecido necessariamente. Criar projetos domésticos e endógenos nacionais que tenham condições de elevar rapidamente a produtividade setorial. Alguns têm sucedido, outros não. Dá um exemplo. Eu dou um exemplo. Quer dizer, nós temos fixado muito a atenção do país em estaleiros. E nós queremos fazer construção naval, porque a gente tem aquela saudade do passado Sherpassé. Então, já tivemos os segundos maiores estaleiros do mundo, com um monte de estaleiros no Rio de Janeiro, criávamos emprego nessa circunstância. Ocorre que a cadeia de suprimento da formatação produtora de estaleiros é extremamente complexa. E aí, então, você tem que pensar na indústria da aciaria, na metalurgia, na eletroeletrônica, você necessita pensar na indústria de tintas, na indústria de ancoradouros, na indústria de âncoras, na indústria de todo tipo de equipamento.
Bom, se a turma não se fala e consolidadamente não tem comunicação, o dinheiro que você dá lá vai ser ineficiente, porque a Coreia já tem essa cadeia de suprimento funcionando bem. Porque os estaleiros lá funcionam buscando criar certos tipos de navios com um padrão bastante bem montado e sabendo fazer a cabotagem internacional que é demandada hoje. Então se trata de procurar nichos que faltem no mercado internacional e assim investir para que o Brasil possa suprir esses nichos. Isso não vem sendo feito? Isso não vem sendo feito com o grau de satisfação que poderia ser realizado. Então nós temos uma entidade bancária assaz fechada, assaz limitada em suas comunicações, ajudando alguns poucos grandes agrupamentos. Exemplo claro, está ajudando mega empreiteiras que hoje estão no Lava Jato. Então essa listagem de organizações que recebeu essas fábulas para criar rodovias, para ajudar a modernizar um par de ferrovias, para portos e aeroportos, era necessário. Não há nenhum tipo de embasamento a uma crítica nesse sentido. Mas, certamente que nós poderíamos e deveríamos dispor de uma capitalização organizacional melhor condicionada, para equipamentos até mais baratos, como no FINAME, que é um programa muito bem bolado, bem estabelecido, mas que envelheceu e que não está apresentando a renovação que necessitaria ter. E talvez até deveria ter taxas de juros que já são baixas, mas que necessitariam ser ainda mais baixas neste nosso Brasil muito caro. Então vamos voltar para a questão que eu coloquei inicialmente nesse terceiro bloco. Acabaram os sustos com a corrupção ou vem chumbo mais grosso ainda por aí, na tua opinião? Olha, honestamente, eu até gostaria de ter uma bola de cristal para dizer se haverá algo maior ou menor, mas eu não tenho essa bola de cristal. Mas o bom senso diz o seguinte, que se nós abrirmos essa caixa de Pandora, descobriremos muito mais do que tem por aí. Porque, evidentemente, no momento, através da essencial imprensa e da mídia em geral, muito consciente da necessidade de repercutir os problemas, os escândalos e as más administrações, estamos vendo uma concentração em escândalos, sobretudo federais. Mas o que dizer de um país que tem 27 estados mais o Distrito Federal, portanto, então, estamos falando de 27 unidades que poderiam ser também muito mais detalhadamente analisadas, e o que não dizer de 5.567 municípios que estão aí. E então, essa turma, frequentemente agora engargalada financeiramente, sem dispor de capitais, acaba aceitando todo tipo de atividade duvidosa, porque na falta do capital fica mais fácil querer vender facilidades. Então, sem dúvida alguma, nós poderíamos visualizar que o Brasil hoje está no fundo do poço moral desse ponto de vista. Não quer dizer que o fundo já esteja delimitado claramente, que você tenha um mínimo lá. Não, você ainda cava um pouquinho, você vai ver que o buraco é muito mais fundo ainda. Agora, também eu não acredito que seja bom que sempre se busquem esses aspectos negativos, porque o Brasil é um país viável, é um país positivo, não é um downgrade de uma Standard & Poor's que vai nos deixar inibidos com relação à vontade e à capacidade de crescer e desenvolver. O que nós necessitamos efetivamente é como que de um trabalho holístico, plural. Agora, olha só, você falou em downgrade, esse rebaixamento na condição de risco do Brasil, quer dizer, colocando o Brasil numa condição de risco muito mais grave do que teria se ele não estivesse vivendo essa crise, o que é que vai resultar no final das contas? Quem é que vai trazer capital para investir aqui? Quem é que vai, fora do Brasil, imaginar que investindo recursos em vários dos setores da nossa economia, ele vai ter sucesso na sua empreitada, nos seus negócios? Como é que vai ficar isso? Esse é o processo lógico de acumulação de capitais. O grande capitalismo internacional olha efetivamente para projetos viáveis. Portanto, o Brasil é selecionado também por conta do seu imenso mercado, sétimo maior PIB do mundo, 204 milhões de habitantes, capacidade de compra significativa, taxas de crescimento que, embora módicas, ultimamente assaz diminutas, sempre são atrativas em face de outros países. Continuará, então, gerando aqui exatamente esse interesse de colocar e aportar seletivamente capitais para cá. Agora, nós hoje temos, sim, alguns desafios. Esse capital internacional viu que a Espanha está se reacomodando e redefinindo melhor. Portugal também.
a Itália também. Então nós estamos competindo. E nós temos que aprender a competir dentro de um processo que veja a estabilidade como um moto contínuo e não como uma situação momentânea que cria uma atração por um par de anos. Quer dizer, nosso grande equívoco é a incapacidade de criar estabilidade contínua. Então nós temos que, inegavelmente, desse ponto de vista, gerar uma estabilidade contínua de preços baixos. Nada de preços artificialmente criados, congelamento. Então isso me lembra exatamente o que você tinha dito, Ronaldo, sobre o campo da energia elétrica. Quer dizer, o governo federal acabou impingindo custos absurdos na distribuição, na produção e no repasse de custos no campo das empresas como a Eletrobras e do agrupamento Eletrobras. Isso é uma coisa absurda. Quer dizer, com o conhecimento que a secretária executiva do campo da energia elétrica, Dilma Rousseff, tinha, ter criado um anúncio para todos os brasileiros de que os preços das tarifas da energia elétrica iam despencar. Lá nos anos 2012, 2013, nós vimos isso claramente. E de repente... Despencaram para cima. Exatamente. Agora dispararam e nós estamos aí vendo aumentos de 70%, 80%, 90%. Bom, isso bate no consumidor, isso reduz a capacidade de compra de todos nós, das famílias, e obviamente isso é caríssimo como efeito para todos. Então é preciso visualizar claramente isso. Não se promete o que não se cumpre. E, sobretudo, se cumpre aquilo que é um patamar de agenda de bom senso. E esta está falhando neste momento. O que é que o cidadão no nosso país hoje precisa saber, na tua opinião? Dentro desse aspecto todo que nós estamos discutindo. Ele precisa saber que existem momentos nos quais um ajuste econômico bem programado implica num sacrifício que, bem medido, acabará implicando na esperança de uma melhoria significativa lá na frente. Portanto, é preciso ter muita paciência para deixar passar esta tempestade momentânea, cheia de notícias ruins, infelizmente, que estamos vivenciando. Agora, claro, existe muito mais do que uma luz no fim do túnel. Existe uma capacidade de reprogramação econômica muito veloz no Brasil. Então essa taxa Selic de 14,25 em algum momento vai começar a cair. A taxa de inflação vai ceder. E aí então o crescimento econômico vai aumentar. Ele precisa saber que nós temos muitas reservas internacionais. Quer dizer, ter algo como 387 bilhões de dólares de reservas significa o seguinte: hoje nós somos o país que tem a quinta melhor e maior reserva internacional do mundo. Temos divisas. Então também pode ser momentânea essa cotação do câmbio a 3,33 por dólar. E quando isso despencar, de novo nós teremos mais condições e mais capacidade de, sendo vistos como bons pagadores, jovens credores internacionais, importarmos mais, porque justamente teremos reacelerado a economia mais e melhor. Então ele pode e deve confiar. O que ele também deve saber é que ele tem que dar, através dos seus representantes no Congresso, uma prensa maior, sim, no Legislativo, no sentido de exigir nessa negociação legislativo-executivo uma política que seja consentânea com as necessidades do médio para longo prazo e que não seja apenas curtoprazista. Em outras palavras, verificar se nós podemos também evitar a toda hora o drama de fazer com que a nossa carga tributária dispare. Resumindo, é o seguinte: em 1994, nós tínhamos 24% de carga fiscal sobre o produto interno bruto. Ano passado, nós estamos falando aí de 2014, essa carga fiscal tinha ido para 39%. Alguns chamam isso de reforma fiscal. Não é. Isto daqui é realmente um absurdo total. Aumentar impostos no Brasil, basta. Ele tem que aprender a saber limitar o imposto para que o governo também gaste o que tem e não ultrapasse um certo limite. Meu querido amigo, é uma alegria enorme conversar com quem entende, porque nós aprendemos e levamos informação ao nosso telespectador. Foi um prazer grande receber você aqui. Você vê que rapidamente o programa se esvaiu, porque estamos conversando há 1 hora e passou o tempo como se não tivesse começado. Eu quero te agradecer a tua presença aqui entre nós no Menorá TV e quero te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras para que você se despeça
fazendo suas considerações finais, se despedindo dos nossos telespectadores. Caro Ronaldo, quero agradecer de coração toda a sua gentileza, da Menorá, que sem dúvida alguma é um canal de uma importância colossal. A gente vê e sente como as pessoas estão vendo, debatendo, trocando ideias por conta da riqueza que esse canal oferece. Portanto, eu, antes de mais nada, desejo lhe dizer muito obrigado, assim como a todos aqueles que nos assistiram. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite, e em repetição em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir, mas que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos.